mas naturalmente que é uma batalha diária de cada pessoa, e não é uma batalha diária de cada mulher, é uma batalha diária de cada cidadão, de cada ser humano, porque isto tem a ver com o nível de dignidade que se dá ao ser humano. E enquanto nós permitirmos termos na nossa sociedade mulheres que são mortas às mãos dos seus companheiros, então nós temos um problema muito grave da forma como lidamos com a dignidade humana na nossa sociedade. Quando comparada com outras sociedades, claro que a nossa sociedade está num topo, patamar muito bom. Eu vim aqui dentro do meu carro a conduzir, portanto significa que tenho carta de condução, que posso conduzir, estou aqui a falar, estou a ser entrevistada por 2 mulheres, não tenho que ter aqui um homem que seja o meu guarda, como acontece em muitos países. E, portanto, eu acho que a luta pelos direitos das mulheres também é por todas as mulheres no mundo inteiro, que, quando comparadas connosco, ainda têm muitos passos, longos passos a dar. Não podem ler os livros que querem, não podem ver os filmes que querem, não podem ter um telemóvel, não podem ir... Vou-lhe só dar um exemplo. Na Arábia Saudita, os centros comerciais, os espaços públicos são divididos em sítios para mulheres e sítios para homens. Depois há os sítios das famílias, onde aí pode estar homem e mulher e os filhos. Nós, comparado com essas sociedades, estamos muitíssimo evoluídos. Há um problema gravíssimo também que se prende, por exemplo, com a mutilação genital feminina. Portanto, isso é também um problema de saúde pública. Em Portugal, por exemplo, também ao nível da saúde reprodutiva e da saúde da mulher, foram dados passos gigantes, não é? Por isso, as conquistas têm que ser, neste momento, diárias e centradas muito na mudança sociológica e antropológica que nós ainda temos que viver. Mas jamais podemos cair na tentação de dizer que os direitos das mulheres estão todos alcançados. Eu costumo dizer sempre que eu fico muito preocupada quando ouço alguém dizer que as mulheres já têm demasiados direitos e que já estão em demasiados sítios, não é? Ainda recentemente tivemos uma alteração na lei para que nas empresas cotadas em bolsa tivesse que haver uma percentagem de mulheres. E isto são tudo instrumentos legislativos que, se o governo é forçado a fazer, significa que a sociedade não faz. E, portanto, é o poder central que tem que intervir. E é óbvio que tem que intervir. Isso é como a história das cotas, não é? As pessoas, muitas delas, dizem: eu sou contra as cotas. Bem, então, se não houvesse a lei das cotas, então nós não tínhamos mulheres. Havia, com certeza, muitos partidos e quando não havia mulheres em lugar nenhum. Havia assembleias de freguesia, assembleias municipais, grupos parlamentares na Assembleia da República, onde nós não veríamos mulheres. E, portanto, todos estes instrumentos legislativos são absolutamente necessários. Eu costumo dizer que mulheres que estão em lugares de decisão, como é o meu caso, têm um dever de contratar mulheres. Portanto, eu fico sempre muito... Vejo com profunda preocupação homens que me dizem a rir que nas empresas onde eu estou há muitas mulheres. Eu, por acaso, tenho a sorte de trabalhar num grupo onde o presidente é um homem e faz um grande esforço para se contratar mulheres, quer seja para as lideranças, para as chefias intermédias, mas sabemos que há muitas empresas onde isto não é assim. O mundo universitário é um mundo ainda muito masculino. Nós, por acaso, temos na Universidade Lusófona do Porto uma reitora, também não é muito comum, mas isto é de facto Na Guiné temos uma diretora pedagógica. Parece que a sério quando é uma mulher à frente. Sim. Ou pensam que ela vai engravidar, vai deixar o cargo, vai ter os filhos para se preocupar, tem a escola, como é que pode estar a lidar com estas responsabilidades todas? Pois sabe que as minhas equipas, as mulheres estão sempre grávidas. Afinal... É verdade, é o que lhes acontece a todas. Não, eu digo sempre, ainda bem, precisamos de muitos bebés. Não é sempre... É verdade. Pronto, e quadros que eu tenho homens, eu exijo sempre que eles gozem todos os dias da parentalidade. Têm que gozar, não é? Com o seu cônjuge. Claro.
Não é só a mãe que tem que tratar do bebê, não é? É a mãe e o pai. Ajuda, sim. E em termos de, por exemplo, como estava a dizer, já foi feito muito trabalho, mas é um facto que X% das mulheres continuam a fazer os mesmos trabalhos e a receber menos que o homem. Sim. Ainda agora saiu aquele estudo horrível, não é, dos países da OCDE e das mulheres portuguesas que chegam a casa e que trabalham mais do que na sua jornada e, claro, não são remuneradas por isso, não é? E isso passa por quê? Por medidas legislativas, por maior controle? Que isso passa pelas próprias mulheres, de exigirem aos seus cônjuges chegarem à frente, que partilhem com elas as tarefas, não é? Isso tem que passar por aí, pelas próprias mulheres. Por uma educação para tal. E se tiverem um cônjuge que não aceita, tem que lhe explicar que tem que ser partilhado. Acha que a maior parte das mulheres, se calhar, não vão atrás dos seus direitos porque também já não têm o tempo, já têm que fazer tanta coisa, já têm que estar em tantos sítios ao mesmo tempo que não têm a força, entre aspas. Estão exaustas, não é? Estão exaustas para tal. Acho que sim. Por isso é que temos que dar força às mulheres e dar-lhes exemplos e dar-lhes voz. Claro que estão exaustas, já viu? Levantam-se às 5, 6 da manhã, vão trabalhar, demoram em média 30 a 1 hora para chegar ao emprego, estão a trabalhar, independentemente das funções que desempenhem. Atenção, saem do seu local de trabalho 6, 7 horas, há umas que saem às 8, vão para casa, ainda têm que fazer tudo em casa, ao fim de semana nunca têm um minuto para elas, têm que ir ao supermercado, têm que ir aqui, têm que ir... Não pode ser. Tem que ser tudo dividido. Eu como tive uma educação em que fui habituada à minha mãe todos os dias, era uma mantra, de tal forma que ficou-me registado, mesmo mentalmente. A minha mãe todos os dias me dizia: tens que estudar, tens que trabalhar, jamais nunca podes ser sustentada por um homem, tens que ser autónoma, tens que ser independente. Isto tem muito a ver com a educação que nós temos em casa. Exato. Não é? E depois com os modelos que nós vamos tendo ao longo do nosso processo de socialização. Por exemplo, eu nas nossas empresas, nós saímos todos a horas. Eu não gosto que as pessoas fiquem depois da hora no escritório. Acho que todas as pessoas devem sair a horas. E é uma questão de organização. Não se vai, a partir das 6 da tarde, fazer milhares de reuniões. Não, sai às 6 da tarde, vai-se embora, amanhã é outro dia. Não há de haver assim algo, claro, pode haver uma coisa, um projeto, um prazo. Não, fica tudo para o dia seguinte. Não é? Acho que nós temos que ser... temos que dar o exemplo. Acho que o que é muito importante nesta questão dos direitos das mulheres é nós... termos modelos e sabermos reproduzir esses modelos e depois darmos instrumentos às próprias mulheres para elas se irem tornando autónomas e se afirmarem e acreditarem nelas próprias. E, por exemplo, quando vivem com um cônjuge que não aceita, por exemplo, dividir as refeições, dizer, muito bem, então se não há divisão, eu vou comer fora. Estou a dar um exemplo, sim, não é? Pode-me dizer, não tenho dinheiro para ir comer fora. Muito bem, fico sentada no sofá. Não é por não jantar um dia que vou morrer à fome. Percebe? Estou a dar um exemplo. Não posso ir todos os fins de semana ao supermercado, tenho que dividir a ida ao supermercado. Não posso ser sempre eu a ir ao pediatra com as crianças. Estou a dar um exemplo de quem tem filhos. Temos que ir os dois ao pediatra ou vai o pai com as crianças ao pediatra? Qual é o problema? Não é? Há uma conotação tão negativa na sociedade com isso que ela não se importa. Aquela mãe não se importa, ela... Isso é como as reuniões dos pais. Os pais devem... O meu marido vai sempre às reuniões de pais. Mas agora as mães é que têm que ir às reuniões de pais. Os pais não vão às reuniões de pais. Mas nós temos que... Mas está a evoluir, pelo menos eu sinto que pelo menos os pais têm estado mais noutro tipo de cultura, pelo menos a geração mais jovem, mais ligado a essa parte. Também está a valer a pena. Sim, eu estou a dar exemplos, sim. Sim, mas é a realidade. Sim, mas é muito importante. A nossa sociedade tem milhões de habitantes, não é? Nós muitas vezes falamos daquilo que conhecemos à nossa volta. Na maior parte dos casos não será assim, não é?
E temos que dar o exemplo. Temos que falar, não temos que ter problemas em falar dos assuntos. E temos que ser disruptivos. E temos que pensar que, por exemplo, há 100 anos as mulheres não podiam... Há 100 anos, no nosso país há 50 anos. As mulheres não podiam sair do país sem autorização dos maridos, ter os contratos de trabalho sem autorização, as enfermeiras não podiam casar, não é? Portanto, nós vivemos num país que teve, de facto, uma evolução tão grande que os portugueses deviam ter muito orgulho do desenvolvimento civilizacional que nós conquistámos. E conquistámos com o trabalho de todos. E acho que isso deve ser motivo de orgulho. E acha que, como mulher em lugar de chefia, esperam mais de si? Ou, pelo menos, querem que faça mais para ter uma certa imagem? Em que sentido? No sentido de que, se por exemplo, fosse um homem, se calhar não esperavam tanto de si ou não exigiam tanto. Claro. Quer dizer, eu não lhe vou dizer que me senti vítima, que algum dia me senti discriminada em função do meu género. Não me senti nem na minha atividade partidária, nem política, nem laboral. Mas sei que às mulheres, regra geral, se espera muito mais delas. E que qualquer deslize é apontado. E, por exemplo, nunca ouviu dizer a um homem que hoje a mulher está grávida que ele vai faltar porque o filho vai ficar doente. E a uma mulher que está grávida é porque vai ter a licença de paternidade, depois vai ter que ter a licença de amamentação, depois vai ter que ir às consultas com os filhos, lá está, porque só a mãe é que vai ao pediatra, depois o menino vai ficar doente e a mãe falta. E não devem ser as mães a faltar, deve ser a mãe e o pai. Intercalarem, não é? Um ao outro. Mas, portanto, isto nós temos que ir falando, temos que ir dando o exemplo. Porque, infelizmente, quando os filhos estão doentes, maioritariamente, são as mulheres que faltam. E tem visto que, quando fala destes assuntos com as pessoas que estão mais ou menos abertas a discutir? Estão abertas a discutir, mas... a maior parte das pessoas, por exemplo, nesta questão dos filhos, tem um quadro mental muito rígido. As próprias mulheres acham que elas é que são a responsável pela educação dos filhos. Quando eu digo educação, digo todo este tipo de cuidado, não é? Que o dever de cuidado é só um dever da mãe. Não, o dever de cuidado é um dever da mãe, é um dever do pai. Não. E é igual, porque tudo bem, hoje com estas inovações já se pode ser mãe solteira e, enfim, no banco de esperma, essas coisas todas. Mas quando há uma mãe e há um pai, não é? Quando há a progenitora, quer dizer, eles ambos são os responsáveis pela educação da criança, em igual proporção. Então o que é que acha, resumidamente, que tem que ser feito para se mudar a forma como as pessoas olham então para os gestos das mulheres? Eu acho que as próprias mulheres é que têm que dar o exemplo. Fazerem-se ouvir. Fazerem-se ouvir, não é? Quando vai ver, quando uma pessoa falta, por exemplo, no local de trabalho, por exemplo, uma coisa que a mim me faz uma confusão tremenda, são um casal em que a mulher tem uma posição na empresa muito superior ao homem, na empresa onde ele está. E é sempre a mulher que falta. O marido vai trabalhar, o marido ou o cônjuge vai trabalhar. Isto é claramente um arquétipo mental, porque ela é que tem que estar com os filhos, como se a mãe fosse melhor cuidadora que o pai, não é? Portanto, são ambos. Claro que a mulher tem, pronto, só ela é que pode gerar a vida, não é? E isso torna-a, de facto, muitíssimo especial. E é assim desde os tempos da mitologia grega. Mas hoje em dia isso deve ser dividido. Tudo deve ser partilhado e todas as campanhas e todas as leis. Aliás, a mudança no direito do trabalho, da parentalidade, é nesse sentido, não é? Tudo deve ser dividido.